A paz do Senhor, boa noite. Sou a pastora Nayara, nós estamos iniciando mais uma live Palavra e Oração e hoje especial, né? Vou deixar todos estarem entrando aí, amém? Esperar todo mundo se acomodar. Esperar você se acomodar, sejam todos bem-vindos. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Esperar todo mundo se acomodar aí, sejam todos bem-vindos. Vou ajeitar aqui. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa live, Palavra e Oração especial. Hoje nós vamos estudar a Bíblia. Vai ser bênção, esperar todos estarem entrando. Você pode compartilhar, convidar os seus amigos aí. Esperar um tempozinho para todo mundo estar se acomodando. Amém. A paz do Senhor. Vamos estar chegando. Amém. A paz do Senhor. Boa noite. Amém. Vou esperar uns 5 minutinhos. Você vai se ajeitando aí, vai preparando a sua Bíblia. Se você puder, prepare um caderno, uma caneta, né? Que hoje nós vamos estudar a Bíblia. Vamos fazer um estudo bíblico especial, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né? Nesta segunda-feira fria. Né? Sejam todos bem-vindos. Eu vou esperar dar um tempo para todos poderem estar entrando. Enquanto isso, você vai se organizando aí. Pega a sua Bíblia, seu caderno. Nós vamos estudar a palavra. O tema do nosso estudo, ou seja, toda segunda-feira agora, nós vamos estar fazendo um estudo, um aulão, um encontro aqui para nós estudarmos a palavra do Senhor. E aí você está à vontade de fazer aí nos comentários a sua pergunta, participar. Tá bom? Eu não vou prometer de ler o seu comentário, porque eu não enxergo de longe direito, né? Então, eu não vou falar que eu vou ler seu comentário. Mas se eu conseguir enxergar alguma pergunta aqui, e se eu puder responder, amém. Mas não, a equipe da Casa de Zadok vai estar aí. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí, tá bom? Que durante a semana nós vamos estar aí estudando mais a FIC para poder te responder. Amém? Você pode estar participando através dos comentários, compartilhando. Quero aqui já deixar aquele convite para você conhecer os nossos canais da Escola Bíblica Casa de Zadok, o nosso YouTube, nós temos uma página no Facebook, no Instagram, Kawaii, né? TikTok, nós estamos em todas as redes. Então, depois aí alguém da Casa de Zadok vai botar o link aí na nossa plataforma também, para você se inscrever nos nossos cursos, né? No curso online e no curso presencial. Já nós vamos estar colocando no final, tá? Alguém vai me lembrar? No final, eu vou estar falando um pouco sobre os cursos online e o presencial, né? O curso de serviços ministeriais e de aprofundamento bíblico. Então, vai estar aí o link dos nossos canais. Vai ser bênção. Sejam todos bem-vindos, né? A paz do Senhor, e que nessa segunda-feira nós possamos aprender a Bíblia juntos. Né? Eu não sei se as pessoas têm esse costume, talvez você possa assistir muitas lives de cultos, que é bênção de Deus também, mas a nossa live, nós vamos estudar a palavra, estudar a Bíblia, e nós vamos fazer esse estudo juntos, tá? Você vai compartilhar, você vai aí nos comentários, vai fazer a sua pergunta, a sua participação, e é bênção de Deus. Eu vou esperar aí todo mundo se acomodar, a você pegar a sua Bíblia,
sua caneta. Amém. Compartilhem aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Quero deixar aqui também uma ideia para vocês que sempre nos acompanham nas nossas lives, assuntos para os nossos estudos, né? Qual é o assunto que você gostaria de ver um estudo bíblico aqui na internet, né? Nas nossas lives? Sobre qual assunto? Hoje nós vamos falar sobre o que não te contaram sobre o que é adoração. Então, tudo baseado na Bíblia, tá bom? Aqui nós não mexemos com achismo e nem com doutrina de igreja. Nós estamos falando sobre reino, né? Então, nós estamos falando sobre a palavra, sobre a escritura do Senhor. Amém? Então, você tem aí a oportunidade de estar compartilhando, de estar perguntando, de estar discordando também, né? Você tem total liberdade. Então, nós vamos estudar a palavra do Senhor sobre o que não te contaram sobre o que é adoração. Então, eu quero começar esse estudo. Antes de nós começarmos esse estudo, na verdade, como se fosse um bate-papo, né, uma reunião onde nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, eu quero te convidar a nós iniciarmos o nosso estudo com uma oração. Amém? Vamos pedir para o nosso mestre, que é o Espírito Santo, estar presente, né, trazendo aí o conhecimento para nós, porque o conhecimento humano ele é vazio, mas o conhecimento do céu, como diz a Bíblia, quem quer sabedoria, peça do alto, né? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Deus, eu louvo o teu nome, eu te agradeço e te exalto. Pai, mais uma vez, nos tornamos dependentes de ti, carentes, meu Deus, meu Pai, da tua presença. Pai, ajuda-nos a entender a tua palavra. Ajuda-nos a entender a Escritura, a compreendermos, meu Pai, a sermos melhores para te servir. Nos ensina, Pai, nesta noite. Eu te peço, meu Pai, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, que teu Espírito, que traz sabedoria, que traz entendimento, possa fazer, meu Deus, que a compreensão entre sobre a mente, sobre os ouvidos e sobre o coração. E nos ajuda, meu Deus e meu Pai, a tudo que nós aprendermos na tua palavra, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, para nós te servirmos, meu Deus e meu Pai, com o que nós temos de melhor. Ensina-nos na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, o nosso tema é o que não te contaram sobre o que é adoração. Aí você pode estar perguntando, por que desse tema? Quando nós falamos sobre adoração, aí eu quero que você ponha aí no comentário. O que é a primeira coisa que você pensa, o que é adoração? Quando nós estamos na igreja, né, aprendendo, a gente ouve muito isso. Adore ao Senhor, você que está aí no seu lugar, adore a Deus. Mas você já teve o pleno entendimento o que é adorar a Deus? E às vezes, por todas as vezes nós estarmos no culto, né? Falar assim, adore ao Senhor aí do seu lugar, adore a Deus. A gente entende muitas das vezes que a adoração ela é resumida por um momento no culto. Vamos adorar o Senhor. E aí todo mundo se levanta, fecha os olhos, né? Aí começa aquele louvor até um pouco mais lento, porque, né, começa aquele louvor mais agitado, fala, não, agora nós vamos adorar. Nós vamos adorar o Senhor. Aí começa aquele louvor um pouco mais, né, mais lento. Aí pedem para você fechar, feche seus olhos para você adorar a Deus, não adore com o olho aberto, não. Aí começa aqueles dizer, né? Não fica olhando para o seu irmão, não. Feche seus olhos para você adorar o Senhor. E aí nós fechamos e aí nós nos acostumamos a achar que isso é adoração, que este momento reservado do culto você está adorando. Então, em nenhum momento nessa live nós queremos atacar o entendimento de ninguém. Nós queremos mergulhar dentro da palavra para nós entendermos o que é adoração. E quando nós mergulhamos na palavra para nós entendermos o que é adoração, vai ficar melhor de você entender que a adoração não é um momento no culto.
Ele não se resume aquele período ali de 3, 4 louvores antes da pregação. Aí hoje eu adorei, hoje eu adorei ao Senhor. Eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus. E a gente resumir a adoração somente nisso. Então, assim, é muito maior. É muito maior. Então, o intuito hoje é que você saia dessa live entendendo o seu papel de adorador. Hoje eu quero ser um adorador. Então, o que é ser um adorador? Será que a adoração ela pode ser somente resumida a isso, a um período de culto? E muitas das vezes, aí vai uma palavra aí para quem é pastor, para quem é ministro de louvor, muitas das vezes nós ensinamos isso em cima dos nossos altares. Vamos adorar, fique de pé. Você não pode adorar sentado. Fique de pé, feche seus olhos, põe a mão para cima, põe a mão no seu lugar, chore, né? Que você tem que chorar para você adorar. E aí nós ensinamos as pessoas que isso é adoração. Então, eu venho com a palavra, nós vamos estudar a palavra e você vai entender lá no final que adoração não é isso. Adoração não é isso. Adoração vai além disso, é muito mais. Então, quando nós colocamos nos cultos ou ensinamos as pessoas que a adoração é um período, é um momento, é aquele restício ali do culto de domingo, né, ali antes da palavra, antes da oferta, nós resumimos demais, nós apequenamos demais o que é a adoração e nós não fazemos com que a pessoa entenda o verdadeiro sentido da adoração. Então, nisso, eu quero pedir para você pegar aí sua Bíblia. Você fica à vontade, tá, de fazer a anotação, de anotar as referências. Livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Livro de João, capítulo 4. Olha, quando nós estivermos estudando a palavra, não tenha preguiça, tá? Vamos aí passear, vamos para um lado, para o outro com a Bíblia. Você não precisa ter pressa, eu vou esperar você achar. Quero lembrar que eu estou usando aqui uma Bíblia com a tradução, da nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? E aí você fica à vontade, mas a sua Bíblia, independente de qual tradução que seja, você também vai conseguir compreender o estudo, bem? João capítulo 4, versículo 23, versículo 24. Se você puder pegar o caderno, anotar aí, e vai ser bênção. Versículos 23, versículos 24 diz assim. 23 e 24. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois estes são os que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Palavra qual o Senhor está falando para a mulher samaritana, uma palavra bastante conhecida. Nesse entendimento, o próprio Jesus está falando assim, que o Pai espera e quer que aqueles que o adorem, adorem ele em espírito e em verdade. E aí a minha pergunta é, e o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? O interessante é que Deus, ele mostra, através da sua palavra, que a adoração que Deus quer, é a adoração que Deus quer. Então aqui é algo que está sendo ensinado do que Deus quer. E aí cai esse entendimento de adoração que eu adoro Deus do jeito que eu quero, é do jeito que eu quiser. Não, não é do jeito que você quiser. Deus, ele tem um princípio do que como ele quer ser adorado. Então, a gente tem que entender que Deus estabelece esse princípio. Não sou eu que escolho. Hoje eu vou adorar Deus do jeito que dá, do jeito que... Não, isso não é uma questão aí de escolha, não. O próprio Deus estabelece princípios de como ele quer ser adorado. Então, ele fala, Deus quer que aqueles que o adorem os verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Qual é o conceito disso aqui? Jesus está falando com a mulher samaritana num poço. E ela está argumentando, falou assim, olha, os judeus têm um lugar para adorar,
porque é lá em Jerusalém. Nós, os samaritanos, temos o nosso templo aqui em Siló, porque cada um tem o seu lugar. Os samaritanos e os judeus não cultuavam no mesmo lugar, até porque eles não se davam bem. Então, ela está dizendo que, olha, cada um adora no seu canto. Aí ela pergunta para Jesus, tá, então eu devo adorar onde? E aí Jesus vai falar para ela que a verdadeira adoração, assim, ó, chegou o tempo, e a partir de agora, porque era a partir da presença dele, da vinda do Messias, isso seria quebrado. Ou seja, até aqui, o sentido de adoração era sentido de adorar no templo em Jerusalém. Ou seja, você para adorar ao Senhor, você tinha que ir ao templo de Jerusalém. Só que a partir daquele momento ali, com a presença de Jesus, com a vinda do Messias, a adoração ela mudaria de foco. Ela mudaria assim, em espírito e em verdade. Seria algo íntimo e algo verdadeiro. Então, ele está falando, Deus ele quer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, já não é mais questão de lugar. Não quer dizer que é naquele templo ou naquele lugar. É a condição de quem está adorando. Então, a condição de quem está adorando, como está adorando, é o que Deus está olhando. Não é mais o lugar. Porque até então, Deus tinha feito essa promessa para Salomão lá no primeiro templo. Olha, todo mundo que entrar aqui dentro, toda oração que ser feita, eu vou ouvir. Foi uma promessa que Deus fez. Só que agora o próprio Jesus vai falar assim, o Pai quer que aqueles que vão adorá-lo, vai adorar em espírito e em verdade. Então já não é mais questão de lugar. Então, Jesus ele já começa a nos ensinar que o verdadeiro adorador, ele não é adorador por causa do lugar, é por causa da condição. Então, essa ideia de que eu vou para a igreja para adorar é uma ideia errônea. Você sabe por quê? Porque você não tem que ir para a igreja para adorar. Você tem que ser um adorador onde você está. E se no culto, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, você tem que ser um adorador lá. Por quê? Porque Jesus está ensinando isso para a mulher samaritana, que não é mais o local, que aquele que adora o Senhor, Jesus está falando agora de algo da pessoa, não é mais local, é da pessoa. Aquele que adora ao Senhor, que o Senhor quer, tem que adorar Ele em espírito e em verdade. Então, para nós entendermos o sentido de adoração, então eu vou explicar aqui, né, para não ser muito longo. O que é adorar? O que é a palavra adorar? A palavra adorar significa expressão de afeto, é uma ação de adorar, submissão a um ser ou alguém superior. Então, você presta adoração, você adora alguém ou algo que você entende que é superior. Isso te dá uma submissão, um ato de afeto, um ato de amor exagerado, como você queira interpretar. Isso é o que nós entendemos no nosso dicionário, que é adorar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que entender qual é o sentido de adoração. E para nós entendermos uma palavra na Bíblia, nós temos que ir no seu sentido da primeira vez que ele é citado. A palavra adoração, ela é citada pela primeira vez, eu vou pedir para você abrir, lá em Gênesis capítulo 22. Para você entender o sentido de aonde nasceu a adoração. Gênesis capítulo 22, apenas o versículo 5. Diz assim, Gênesis, capítulo 22, o versículo 5 diz assim: Então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Essa passagem aqui é uma passagem que Abraão está falando para os seus empregados, porque ele ia sacrificar Isaac a pedido do próprio Deus. Então ele fala para os empregados, fala assim, vocês fiquem ali que nós vamos adorar. Então, a palavra adorar aparece aqui na Bíblia pela primeira vez aqui, no sentido de quê? De que adorar estava sendo um sinônimo, né, intercalado ao quê? A sacrifício, a sacrificar. Então, a primeira vez que a palavra adoração ou ato de adorar aparece na Bíblia é no sentido de sacrifício, de sacrificar. Então, todas as vezes, a partir de agora, que a adoração é citada na Bíblia, principalmente no Velho Testamento e no Antigo Testamento, ela sempre vai estar entrelaçada em adorar com sentido de sacrifício. Isso fica muito bem claro lá em Êxodo capítulo 20. Vamos para lá? Êxodo capítulo 20.
que é sobre os 10 mandamentos. É quando Deus estabelece a lei para o povo de Israel. Êxodo capítulo 20. O primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20. Eu vou ler do 1 ao 4. Perdão, ao 5. Diz assim: Deus falou e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. O primeiro mandamento que Deus vai dar para o povo é exatamente sobre a adoração. E aqui Deus vai estabelecer isso como lei, como mandamento. Vocês não podem adorar outro Deus, porque Deus não divide a adoração. Então, o adorar para o povo do Senhor começou a ser entrelaçado com sacrifício e com exclusividade. Você não podia adorar a outros deuses. E essa adoração ela podia ser entendida de modo de sacrifício, modo de louvor, modo de veneração. Então, todas as vezes que no Antigo Testamento o povo ia adorar, eles iriam fazer o quê? Eles iam sacrificar. Ainda no livro de Êxodo e no livro de Levítico, Deus agora vai determinar a construção do tabernáculo. Esse tabernáculo seria um lugar onde Deus iria habitar no meio do povo. E aí o Senhor faz um lugar onde esse tabernáculo fosse colocado no meio do povo e ali fosse um lugar de sacrifício. E esses sacrifícios era entendido como ato de adorar. Então, todas as vezes que o povo levava os animais e fazia o ato do sacrifício, eles estavam adorando a Deus. Era o maior ato de adoração, era você fazer o sacrifício. E a adoração, ela também ficou entrelaçada com louvor. Então, todas as vezes que falava assim, que você lê aí na sua Bíblia, fulano adorou ao Senhor, ele se prostrava no sentido de se reverenciar, de se ajoelhar e adorar o Senhor através de louvor e através de oração. Por que eu estou te explicando tudo isso? Para você entender que a adoração, ela nasce nesses 3 sentidos. No sentido de sacrifício total, lá com Abraão, uma entrega total. No sentido de exclusividade, né? Aqui com o mandamento, e no sentido de entrega e reverência. Então, todas as vezes que você vê no Velho Testamento a adoração, ela está entrelaçada com isso aí. A exclusividade total, um sacrifício perfeito, porque quando o povo ia sacrificar, existiam as regras de sacrifício. Não era qualquer animal, não era de qualquer maneira. Então, Deus não aceitava qualquer tipo de sacrifício para ser aceito como uma adoração. E todas as vezes que o povo adorava o Senhor, ou seja, na adoração no sentido de louvor, ele tinha que ser feito de uma maneira de reverência. Então, o sentido de adoração era isso. Era total entrega, total exclusividade a Deus, ou seja, você não pode dar adoração a outra coisa, ou a outra alguém, a outro sentido, e tem que ser uma entrega total, exclusiva e de reverência. Você observou aqui, nesses exemplos que eu te dei, que adoração não é só o cantar, ele faz parte. Os salmos, eles são louvores ao Senhor. E muitas das vezes, essa adoração, ela estava com louvor, né, louvor do cântico, né, do hino, da palavra cantada, ela estava entrelaçada a isso. E muitas das vezes nós confundimos isso. Nós já achamos assim, que se eu estou cantando, eu estou adorando ao Senhor. E não é. O louvor é uma forma de adoração. Ela é uma das formas de adoração. Porque, como eu falei, o que é adoração? É uma expressão de reverência. Então, quando você está louvando ao Senhor, né, quando você está ali louvando com um cântico, que você está ali no momento da sua igreja de louvor ali, é considerado um momento de adoração. Mas ele não é exclusivamente só adoração. Você não adora a Deus exclusivamente só louvando. Quando você está orando, quando você está se entregando, lembra que eu falei que
a adoração ela nasce no sentido de sacrifício total, quando você entrega a sua vida em obediência a Deus, você está adorando Ele, porque você está dando exclusividade ao Senhor, porque foi isso que Ele pediu, exclusividade. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor em obediência, é o maior ato de adoração que você está fazendo. Isso para Deus é adoração, é você se entregar por completo, na totalidade, colocando Ele em primeiro lugar. Isso é adoração. Esse é o adorar em espírito. O que é o adorar em espírito? O espírito, irmão, é algo íntimo. Por exemplo, você não vê o meu espírito, eu não vejo o seu espírito, é algo íntimo. É algo dentro. Então, a adoração, ela nasce do íntimo. E o íntimo que sonda é o Senhor. Então, o louvor, o cântico, ele é uma forma de adoração. Ele é uma forma de você adorar. Mas ela não pode ser resumida só a isso. Então, quando você estiver lá na sua igreja que fala assim, adore ao Senhor, que você glorifica, é um modo de você adorar o Senhor. Quando você glorifica, quando você faz um momento de reflexão ali no seu silêncio, no seu quarto, você está adorando ao Senhor. Mas você quer ver um modo de você adorar a Deus? Quando você respeita a sua esposa. Porque adoração está entrelaçado com obediência. Então, tudo que a palavra manda você fazer quando você faz, você está adorando a Deus, porque você está colocando Deus como primeiro. Então, quando você tem a chance de trair a sua esposa e você não trai, não por merecimento, mas por fidelidade a Deus e depois a ela, você está adorando ao Senhor. Quando você trata bem seus filhos, quando você trata bem sua esposa, seu esposo, quando você é fiel no seu trabalho, quando você é íntegro, quando você tem um bom comportamento, quando você tem um comportamento bom com o seu vizinho, você também está adorando a Deus. Você está mostrando a sua fidelidade, a sua obediência ao Senhor. Isso também é adoração. Então, o que acontece aí? Eu quero te convidar a ler Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. A partir do versículo 15. Hebreus 13, a partir do versículo 15. Vou esperar você achar aí. Aos que estão entrando, a paz do Senhor. Nós estamos falando sobre o que não te contaram sobre adoração. Então, como eu estou falando, adoração, ela é mais do que você cantar. É quando você mostra fidelidade com Deus, você mostra fidelidade com seu esposo, com a sua esposa, quando você honra o seu pai, quando você honra a sua mãe, quando você é íntegro, quando você não mente, quando você não faz falso testemunho, quando você é uma pessoa íntegra, você está adorando ao Senhor. Você está dando bom testemunho, você está aprendendo da palavra e você está colocando em prática. É um modo de você adorar a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 15, diz assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Lembra que eu falei que a adoração sempre estava entrelaçado com sacrifício? Qual o sacrifício que o Senhor deseja? Você não deseja mais que a gente mate cordeiro, não. O sacrifício que o Senhor quer é que os nossos lábios professem a fé que nós temos nele. E esse louvor que ele está falando, esse reconhecimento, não é de cântico. Ele está falando de comportamento. Ele está falando de comportamento. Todo o capítulo 13 do livro de Hebreus está falando de como é que eu posso agradar ao Senhor. E aí, o escritor está falando que o sacrifício que nós apresentamos como oferta de louvor ao Senhor é que os nossos lábios confessem a fé que nós temos em Cristo. E essa fé, ela é confessada através do nosso comportamento. E aí ele vai falar assim, que o sacrifício que agrada ao Senhor é nós ajudarmos e fazermos o bem uns para os outros. Então, deixa eu te falar aqui algo que não te contaram sobre o que é adoração.
Não adianta você ir para a igreja, você louvar aquele hino maravilhoso, afinado, aquela coisa mais linda, chega em casa e você quebra o pau com seu esposo. Isso não é adoração para Deus. Aquilo ali foi um momento de hipocrisia, porque adoração não é melodia. Adoração é viver. Adoração é vivência. Não adianta você falar assim, os meus lábios adoram ao Senhor, e esses mesmos lábios que adoram ao Senhor é o mesmo lábio que desonra o Senhor, que mente, que conta história que não existe, que inventa, que fofoca. Porque o adorador, os lábios do adorador, porque a própria Bíblia vai nos ensinar que não tem como sair duas fontes, não tem como sair duas águas da mesma fonte. Ou sai água doce, ou sai água salgada. Então, dos lábios do adorador, a mesma boca que adora o Senhor, não é a mesma boca que sai palavrão. Uma boca que adora o Senhor não é uma boca que conta mentira. Uma boca que adora o Senhor não é uma boca que despragueja os outros, que fofoca, que inventa coisa, que é invejoso. Talvez isso seja muito duro para nós, mas é a palavra que está nos falando. É por isso que Jesus fala, olha, esse adorador, Deus quer receber a adoração dele. Porque a adoração, irmão, não é a gente chegar na igreja, cantar e se emocionar e chorar, acaba o culto e ficou por aqui. Isso aí é emocionalismo. Isso é emocionalismo, porque se você louva com seus lábios, e aí eu quero te convidar a abrir Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículos 6 e 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Diz assim, Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7 diz assim, Jesus respondeu, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, Deus diz, esse povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Eles honram com os lábios, mas desonram Deus no coração. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando para os fariseus, os mestres da lei. Essa palavra aqui é direcionada para quem conhecia. É para quem conhece. É para quem é servo, para quem vai para o culto, para quem adora o Senhor, para quem é obreiro. Não adianta eu honrar a Deus com os meus lábios. Chegar lá no culto, fazer toda aquela pose de que estou adorando, com a mão para cima, com os olhos fechados e tudo, sendo que no seu coração você não está vivendo aquilo. Olha, eu ouvi uma frase uma vez no Pensador que diz assim que crente não mente, canta mentira no dia de domingo. Você sabe o que quer dizer isso? É que muitas das vezes os nossos hinos, a gente louva ele dos lábios, é daqui para fora. Nosso coração não está vivendo aquilo. Você já fez uma reflexão dos louvores que nós louvamos nos cultos? Vamos começar pelo hino da harpa, que é um hino que porque se eu for cantar aqui, né, aí o pessoal desliga, porque eu não sou do cântico, não. Mas tem um hino da harpa que fala assim, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. É lindo, uma mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Você já parou para ver as letras desses louvores que às vezes a gente canta no automático? A gente oferece a Deus dizendo assim, Senhor, até eu morrer eu vou proclamar esse amor. Aí quando é no outro dia a gente se afasta, porque Deus não realizou uma oração, porque Deus não abriu uma porta. Você já se entendeu disso? Que quantos louvores nós apresentamos a Deus, né? E nós não vivemos ele. Nós dizemos que Deus ele é santo, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é santo, e nós vivemos uma vida
blasfemando da santidade de Deus. Nós falamos para o Senhor, Senhor, eu quero ir morar no céu. Fazer o que lá, se a gente não suporta uns aos outros? Então, isso é honrar o Senhor com os lábios. Mas isso é uma reflexão para mim e para você. Talvez não te falaram para você que a adoração é isso. A adoração é ser de verdade. A adoração é ser real. A adoração é você expressar o que os seus lábios, expressar o que o seu coração está tomado. Você que é ministro de louvor, que está me ouvindo, ministre palavra. E para você ministrar a palavra, você tem que estar cheio da palavra. Irmão, quantos cultos nós vamos, que as pessoas louvam ao Senhor, que a gente louva, aí quando chega na hora da palavra, vai todo mundo lá para fora. Por quê? Porque acabou a apresentação. Culto não é isso. Adoração não é palco, não é apresentação, não é momento de não, acabou minha oportunidade. As vigílias, as pessoas vão para as vigílias, irmão, depois que eles cantam, eles vão-se embora. Como é que a gente quer ministrar, irmão, se o nosso coração não está cheio da palavra? Nós vamos apresentar o quê? Nós vamos colocar os nossos lábios para falar o quê? Nós temos que voltar para o ensino enraizado da palavra. Nós temos que voltar a entender que para a gente louvar, a gente tem que aprender o que é Bíblia. Porque senão nós vamos começar a louvar coisas que Deus não vai fazer, porque Deus não é contrário à sua palavra. Deus não vai te vingar, Deus não vai colocar você num palco para você desfilar, não. Isso é antibíblico. E aí nós louvamos porque a melodia é bonita, porque nós achamos bonita e achamos que isso é adoração, e não é. Adoração, irmão, é um relacionamento com Deus. Eu adoro ao Senhor aquilo que eu estou vivendo. Eu só posso cantar sobre amor se eu estiver amando de verdade. E se eu crer no amor. Eu só posso louvar sobre santidade se eu quero viver uma vida de santidade. Eu não estou dizendo para você que você tem que cortar todos os hinos, não. Eu estou dizendo que os seus lábios têm que proferir aquilo que o seu coração quer viver. Aquilo que o seu coração deseja viver. Porque muitas das vezes, irmão, nós louvamos porque o hino é bonito e nós achamos que estamos adorando ao Senhor. Você não adora ao Senhor porque você está cantando. Você adora ao Senhor porque você está vivendo. Você está vivendo. Você sabe o que é adoração ao Senhor? É você chegar no culto e falar, Deus, eu estou todo quebrado, estou todo arrebentado. Estou cheio de erro, estou cheio de falhas, mas eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. E mesmo todo quebrantado, eu vou louvar o Seu nome, Senhor. Eu vou Te honrar na minha fraqueza. Isso para Deus é adoração. Do que a gente chegar lá todo bonito, todo maquiado, louvar coisas que não estamos vivendo, pregar coisas que nós não acreditamos. Da boca para fora. É por isso que Jesus falou para a mulher samaritana, o Pai quer que os que adorem Ele em verdade, que aquilo que está sendo adorado seja verdadeiro. O sentido de adoração nasce ali com Abraão. Abraão estava indo sacrificar Isaac, ele não estava indo mentir, não, nem fazer uma cena. Ele já tinha entregado Isaac no seu coração. Porque a adoração, ela nasce daqui. Tudo que você está entregando para Deus, você já soltou daqui de dentro do seu coração. Então, não se permita mais ir para um culto e adorar ao Senhor da boca para fora, porque isso não é adoração para Deus. Faça hoje uma reflexão sobre isso. Senhor, como é que eu estou te adorando? Senhor, eu estou vivendo como um adorador ou eu estou fazendo um papel de adorador? Deus não quer que você façamos um papel. Ele quer que você seja um adorador de verdade. Ele quer que você adore Ele de verdade, que você seja um adorador em todos os momentos da sua vida. Ele quer que você honre Ele na sua adoração, na sua vida. Que os seus filhos vejam que você é um adorador. Que o seu patrão, que os seus funcionários veja a adoração. Aí, irmãos, nós fazemos um grande erro quando nós ensinamos as pessoas sobre o que é fidelidade. Às vezes a gente resume fidelidade, sabe o que? É ser dizimista. Não, você é fiel a Deus porque você é dizimista. Você é fiel a Deus quando você é um adorador de verdade. Você adora a Deus no pouco, você adora a Deus no muito, você é fiel no pouco, você é fiel no muito.
Como é que está o seu ser adorador? Porque talvez isso não foi aprendido. E as igrejas têm se omitido sobre isso. É por isso que nós não podemos, irmão, resumir a adoração a um momento de louvor de 3 hinos no culto, não. Porque aí seria muito fácil, seria apequenar a adoração. O que você está louvando ali no culto é um resultado. O louvor que sai dos seus lábios é resultado da sua vida com Deus. Do que você quer que seja a sua vida com Deus. Se todas as vezes que você fala assim, Senhor, eu vou te obedecer, custe o que custar, eu vou te obedecer. Aí quando o Senhor põe a gente à prova no que está sendo falado, porque você falou para ele, você ofereceu isso para ele. Você falou como sacrifício, você falou, Senhor, eu vou te obedecer, custe o que custar. Senhor, usa-me. Senhor, faz de mim o que quiser. Aí nós oferecemos isso como sacrifício. Ou seja, quando o Senhor pega esse sacrifício, então eu vou te usar como eu quero. Aí você vai lá e fala, não. Aí você retira o sacrifício, porque não existe isso. A verdadeira adoração é você entregar ao Senhor, entregue ao Senhor. Entregue uma realidade de verdade. Então é por isso que nós não podemos ensinar e dizer que a adoração é um período de louvor. Adora o Senhor, feche seus olhos. Feche seus olhos e adora o Senhor. Aí a gente louva 3, 4 hinos, fecha a Bíblia e vem para casa. Isso não é adoração. Isso é um momento de adoração. Mas ele não se resume a isso. Adoração é quando você é fiel a Deus. Adoração é quando você, ali na roda dos seus amigos, você escolhe fazer o certo, porque você ama a Deus. Adorar é você, o seu coração está reverente ao Senhor. Adorar a Deus é quando você tem a chance de fazer o errado e você escolhe por amor a Deus fazer o certo. Isso é adorar ao Senhor. É no meio das dificuldades, é quando Deus abre porta, é quando Deus fecha a porta, é quando Deus diz sim, é quando Deus diz não. Adorar a Deus é reconhecer. Adorar a Deus é ter um reconhecimento. É você reconhecer que a sua vida é do Senhor, independente das coisas. Em que você será sempre um adorador, independente da situação. Porque se a situação molda o adorador, ele não é adorador. Você é adorador por causa de Cristo, pelo que Cristo é. E não pelo que Cristo pode fazer na sua vida. Porque o maior ato de amor Cristo já fez. Então hoje eu quero trazer essa reflexão para o seu coração. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Entregue a sua vida para adorar a Deus de verdade. Não resuma a adoração que você faz no culto, não. Resuma o que você faz no culto, aquilo que você já faz no secreto. Tenha um relacionamento com Deus. Tenha devocional, tenha momentos de oração, de intimidade. Seja íntimo de Deus. Quero trazer aqui Mateus. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, já vamos estar encerrando. Mateus, capítulo 12, versículo 34. 12, 34. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Diz assim. Vou ler a partir do versículo 33. 33 e 34 diz assim. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhadas de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Jesus está falando assim, que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Então, como é que você reconhece um adorador? É pelos frutos dele, é pela vida. Não é pelo momento do louvor, é pela vida.
Você pode estar tendo uma vida difícil, uma vida complicada, você pode estar passando por uma situação de afronta, mas você não deixa de adorar ao Senhor. Você não deixa de glorificar, você não deixa de ser fiel, você não deixa de crer. Isso para Deus é adorar. Adorar ao Senhor é colocá-lo Ele como em primeiro. E o que é colocar a Deus como primeiro? É acima de qualquer circunstância. Mesmo na fraqueza, mesmo na tribulação, mesmo nas dúvidas, você continua crendo no Senhor no seu coração. Independente da dificuldade que você está passando. Deus quer que você o adore. Isso é adoração para o Senhor. Adoração não é circunstância, adoração não é momento, adoração não é nível. Aí hoje eu estou num nível de adoração alto, porque está tudo bem, quando está tudo mal, deixou de ser adorador. Adoração não é termômetro, irmão. Adoração é vida com Deus, é permanência. Às vezes você mesmo estando fraco, você está ali crendo, obedecendo, porque você adora Deus. E o que é adorar o Senhor? É dar o primeiro lugar, é dar a primazia, é reconhecer, é ser obediente. Isso é adoração. Todas as vezes que você reconhece Deus na sua vida, independente da situação que você está passando, e você reconhece que Deus é dono de todas as coisas, você está o adorando. Talvez você pense assim, eu não vou adorar o Senhor porque eu não tenho uma voz bonita. Não, isso é cantar. Adorar a Deus é vida. É um modo de vida. Ser adorador é ter um modo de vida bíblico. Porque todos aqueles que são do Senhor o adoram. Todos o adoram. Eu quero encerrar aqui lendo com você. Agora sim, nós vamos ler Romanos. Livro de Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 1. E aí nós iremos encerrar esse nosso estudo. Romanos capítulo 12, diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração é você se dar como um sacrifício vivo ao Senhor. E aí, Paulo está ensinando que a verdadeira adoração é uma entrega completa, é uma entrega total. E aqui nós voltamos para o início da primeira vez que a palavra adoração chega na Bíblia, que foi uma entrega total. Uma entrega que começou aqui e passou para o externo. Antes de Abraão entregar Isaac, ele entregou Isaac aqui, no coração. Então, Paulo está ensinando, a verdadeira adoração é você se entregar como sacrifício vivo. Ele faz essa comparação porque os judeus entendiam que o sacrifício, quando ele era entregue, quando o animal era entregue para o sacrifício, você não entregava a metade do animal. Ou seja, eu vou entregar o cordeiro, eu entrego a cabeça e fico com o tronco. Não, você entregava todo o animal para o sacrifício. Ele era entregue todo para ser sacrificado. Você não ficava com nenhuma parte. Então, esse sentido de totalidade é o que Paulo está ensinando. A verdadeira adoração é uma entrega total. E o que é essa entrega total para você que está me ouvindo? Deus quer que você seja um adorador se entregando para Ele na sua totalidade. Total. Todas as áreas da sua vida. Com tudo que você está sentindo, com tudo que você está passando. De você ser dele por completo, totalmente entregue ao Senhor. Esse é o sentido de adoração.
Adoração é quando nos entregamos por completo. E aí, quando nós nos entregamos por completo, o nosso coração é tomado. E quando o nosso coração é tomado, aí, irmão, os nossos lábios só vão proferir isso. É por isso que hoje nós vemos as pessoas louvando ao Senhor e temos comportamentos errados. Jesus falou, ei, a árvore boa, ela vai dar bons frutos. Os meus lábios, eles só edificam o meu comportamento. E o meu comportamento só demonstra o que está aqui. Então, o verdadeiro adorador não é aquele que adora dos lábios. É aquele que começa de dentro. Então, eu quero te convidar a fazer uma oração. Eu quero te convidar a você refletir sobre, talvez não te falaram sobre isso, a você não se permitir mais a ir para um culto e no momento de louvor você louvar 3 hinos e achar que está adorando a Deus. Adoração é muito mais. Adoração é uma vida entregue, é uma vida completa, é uma vida total. Que os seus lábios professem aquilo que você quer viver, o que você crê. Talvez você ainda não esteja vivendo, mas você creia. Se você está cantando sobre o céu, creia que ele existe. Se você está cantando que Jesus vai voltar, creia e viva como se ele fosse voltar. Se você está louvando que você serve a Jesus, então creia e viva como um servo do Senhor. Creia, viva, adore ao Senhor, honre a Deus cuidando da sua casa, honre a Deus cuidando da sua família, honre a Deus cuidando da sua esposa, do seu esposo, honre a Deus cuidando dos seus filhos, honre a Deus sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, seja um bom vizinho, seja um bom empregado, seja um bom empregador, seja honesto, fale a verdade. Você vai estar adorando a Deus com esse comportamento. Mas talvez você pense assim, nossa, então eu acho que eu nunca adorei a Deus. É isso que serve a palavra do Senhor, para nos corrigir. E eu quero te convidar a fazer uma oração. Peça ao Senhor um coração de adorador. Peça ao Senhor, Senhor, me torne um adorador verdadeiro. Porque esse o Pai busca. Irmão, você imagine, Jesus está falando assim, ó, tem alguém que Deus busca. Deus? A palavra buscar, em João que nós lemos, em João 4, 23, 24, na sua tradução pode estar dizendo assim, porque esses Deus busca aqueles que o adoram em espírito. É Deus busca. Esse busca, essa palavra do grego, porque João foi escrito em grego, essa palavra buscar significa procurar com afinco. É porque é coisa rara. É coisa rara. Então, esse buscar que João está usando aí, é que Deus faz isso com afinco, com interesse, porque é raro. É raro os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores não são adoradores de aparência, eles são de verdade. Eles podem ser humildes, podem ser simples, às vezes não são bem recebidos, às vezes você não é bem recebido, às vezes as pessoas acham que nem crente você é. Mas Deus, ele sabe. Ele sabe como está a raiz da adoração que está no coração. Peça para o Senhor modificar a sua vida hoje, se tornar um verdadeiro adorador, porque esse Deus busca. Tem uma multidão buscando a Deus, mas só tem um que Deus busca, um verdadeiro adorador. Feche seus olhos nesse momento. Quero te convidar a fazer essa oração, a pedir ao Senhor que o Senhor te perdoe, que o Senhor me perdoe das vezes em que nós não fomos verdadeiros adoradores. Mas hoje eu e você aprendemos na palavra o que é ser um verdadeiro adorador, é aquele que se entrega na totalidade. Então se entrega na totalidade a Deus. Peça para Deus ser o dono da sua vida em todas as áreas, em todos os sentidos. E que seus lábios professem a verdade, e que seus lábios professem que o seu coração está cheio, e que seu coração seja cheio de Deus hoje. Feche seus olhos. Deus, Pai querido, Pai amado, eu louvo o teu nome, eu te agradeço, eu te exalto, Senhor. Deus, eu te peço por essa vida que está me ouvindo hoje. Pai, a tua palavra nos ensina que a nossa boca só pode estar cheia daquilo que o nosso coração está tomado. Então, Senhor, toma o meu coração, toma o coração desta vida que está vendo essa mensagem. Pai, que o coração venha a ser transbordado do teu poder, do teu perdão,
Senhor, nos ensina com a tua palavra que os meus lábios, eles possam, meu Pai, ser testemunha do que o meu coração está cheio de ti. Tira todas as mágoas, tira todo o rancor, tira tudo que não é teu, tudo que não provém de ti e preenche o nosso coração de amor. Preenche o nosso coração de perdão. Preenche o nosso coração com a tua presença. Porque se estivermos cheios da tua presença, os nossos lábios só falarão de ti. Se nós estivermos cheios, Pai, da tua presença, o nosso comportamento vai demonstrar que somos água boa, que somos árvore boa, que o nosso fruto é bom. Mas para isso, Pai, nós precisamos ser cheios de ti. Nos enche nesta noite, Pai. Enche esta vida, meu Deus, que está me ouvindo de ti. Que hoje, Pai, nós confessamos que precisamos de ti. Nós confessamos, meu Deus e meu Pai, que necessitamos aprender mais de ti. E eu te louvo por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Quero aproveitar e te convidar a conhecer os projetos da Escola Bíblica Casa de Zadok. Né? Com certeza alguém colocou um link aí, tem meu telefone, meu WhatsApp, você pode estar aí entrando em contato comigo. A Escola Bíblica Casa de Zadok está na sua disposição, da sua igreja, do seu ministério. Amém? Nós fazemos cursos, fazemos palestras, seminários, daquilo que a igreja precisar. Temos 2 cursos abertos, né, com inscrição abertas, que é o serviço ministerial, né? Nós modificamos o curso de obreiros para o curso de serviços ministeriais. O que é esse curso de serviços ministeriais? Você vai aprender tudo que dentro de um ministério é preciso você saber para fazer um serviço de qualidade. Dirigir culto, ministrar ceia, batismo, casamento, culto fúnebre, né? Administração de igreja, como é que dá estudo, como é que você prepara uma pregação. Então, esse curso de serviços ministeriais é para você que tem um chamado, que quer se aperfeiçoar, que quer aprender, né? Ele vai ser tanto online como presencial. E nós vamos ter o curso de aprofundamento bíblico. Você que quer aprender sobre a Bíblia, ou que você já sabe, quer se aprofundar, né? Tanto você que é novo convertido, como você já é obreiro, nós temos esses 2 cursos. Eles são online e presencial. Nós vamos colocar o link aí, se você quiser participar, você faz o formulário, e aí depois você baixa o nosso aplicativo, porque as aulas é no nosso aplicativo. Então, todos os seus dados, né, estão protegidos, né, não são expostos, está dentro do aplicativo, e aí você vai ter acesso às aulas. Tá? As nossas aulas já vão começar agora no mês de junho. Tanto presencial, o online vai começar antes. Então, você pode se inscrever nos 2 modos. Você pode se inscrever no online, e se você tiver alguma dúvida, você pode vir na aula presencial, aqui na Igreja Ipademe, na Cidade Ocidental, nas segundas-feiras. Tá bom? Aí, quando começar as aulas, eu vou estar avisando. Então, você que já se inscreveu no aplicativo, né, que você que já fez o formulário, baixe o aplicativo no seu celular, do Nuvens. Tá? E aí nós vamos colocar aí o aplicativo. Você que já se inscreveu, você pode estar entrando em contato conosco da Escola Bíblica, tá? Que nós vamos estar falando para você como é que você baixa o aplicativo e vamos estar te mostrando como é que você usa o aplicativo. Né? Você pode entrar no nosso site também e você vai ver que nós temos disponíveis estudos bíblicos, que você pode estar ministrando na sua igreja e estudando no seu devocional. Nós temos os grupos de apoio também, tá bom? E os grupos de apoio para as mulheres, né? Nós temos um grupo aí de oração só para as mulheres que estão aí nos assistindo, que quiser participar, nós temos o grupo Projeto Maria Isabel, né? Um grupo só para as mulheres. E aí lembrando que esse formulário de inscrição é para os nossos cursos, tá? E aí você faz lá, coloca os seus dados, tá bom? Você baixa o aplicativo e aí lá no aplicativo você vai escolher qual é o curso que você quer. Você entra em contato e fala, olha, eu quero fazer os serviços ministeriais, eu quero fazer o aprofundamento bíblico. Pastor, eu posso participar dos 2? Pode participar dos 2, tá bom? Posso participar do online e do presencial? Pode. Ah, eu quero ir só no presencial? Pode? Pode. Quer só online? Pode também. Tá? Então, assim, a gente está aqui na disponibilidade. Temos o meu WhatsApp, que você pode aí estar mandando mensagem. Tem um WhatsApp também
da Escola Bíblica, que se você quiser ter aí alguma informação, peço a você que compartilhe, entre nos nossos canais, nós temos YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, Twitter, nós sempre estamos colocando palavras lá, reflexão bíblica, tudo voltado para a palavra do Senhor, tá bom? Nós estamos colocamos hinos também, para você poder estar compartilhando e sendo abençoado pelo Senhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que você tenha uma semana de bênção. E aí eu quero aproveitar para você que deseja fazer um pedido de oração. Você pode aproveitar aí os nossos comentários, você pode deixar o nome, tá bom? Você pode deixar o nome para quem você quer que a gente ore, que nós durante a semana nós vamos estar orando e anotando o seu nome. Amém? Quero muito que você faça parte da Escola Bíblica Casa de Zadok, estude a Bíblia conosco, amém? Aprenda da palavra do Senhor, você é muito bem-vindo, você, a sua família, a sua casa, você pode compartilhar essa live, você pode assistir durante a semana, você que vai assistir durante a semana, pode colocar o seu comentário aí, e também você pode colocar sugestões de temas para os nossos estudos, lembrando que toda segunda-feira nós vamos estudar a Bíblia. Amém? Nós vamos nos reunir tanto no YouTube, lá no nosso canal no YouTube, a gente começa a live mais cedo, às 22 horas. Então, se você quiser depois procurar lá no nosso canal, a live de hoje foi falando sobre o coração aquebrantado, as características de um coração aquebrantado. Você quer assistir esse estudo? Alguém vai colocar o link aí do nosso canal lá no YouTube, que você pode assistir a nossa live que foi feita no YouTube, que se você não teve tempo de assistir, você pode assistir de novo. Você pode rever essa live aqui também e aproveitar e compartilhar. Surgiu alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Tem aí o meu número no WhatsApp, tem os links da Casa de Zadok, o número da Casa de Zadok. Você pode estar aí fazendo uma pergunta e aproveita, tá bom? No comentário, dá aí uma sugestão de qual tema você gostaria de ver um estudo bíblico, faz um feedback aí, fala para nós o que você achou de ter um estudo bíblico, né, um aulão aí para todo mundo participar. A sua opinião para nós é muito importante para a gente ir se aperfeiçoando. Amém? Que Deus abençoe, te desejo uma boa noite e uma ótima semana.